E vocês viram ali, né? A chamada do vídeo. Eu coloquei o rei da cocada preta, né? Que é um apelido aí que foi dado ao Flamengo pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né? E que eu acabei ouvindo e peguei e estou aí lançando, né? Rei da O cocada rei preta. da cocada preta. O Flamengo é copeiro. É isso aí. O Flamengo este ano, e aí a fusão foi feita. A dupla histórica apareceu de novo. Bruno Henrique e Gabigol. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal, mas sobretudo se inscreve, acompanhe esse vídeo até o final, porque o João Guilherme deu uma verdadeira aula de futebol, de análise de futebol. O Flamengo foi monstruoso no jogo. O Sampaoli tirou, varreu o Renato Gaúcho. O Sampaoli varreu, foi varrido. Tudo bem, 2-0, coisa e tal. Tem jogo da volta, mas é 2-0 fora de casa, meu querido. Fora de casa, excelente partida do Flamengo. Vamos acompanhar a análise do querido, do grandioso, do maestral narrador João Guilherme. Se você não tá inscrito ainda no canal do João, corre lá no canal dele, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like. Separei os melhores momentos aqui da análise do João Guilherme dessa partida maravilhosa. Arrisco a dizer que foi o melhor jogo do Flamengo sob a batuta do Sampaoli, hein? Melhor até que aquele contra a equipe do Fluminense. Mas vamos lá, vamos acompanhar também bacana, assiste até o final. Se inscreve, hein? Vamos lá, galera. E o Flamengo conseguiu uma grande vitória, 2-0 diante do Grêmio, dando um passo enorme para chegar à final da Copa do Brasil mais uma vez. E vocês viram ali, né? A chamada do vídeo. Eu coloquei o rei da cocada preta, né? Que é um apelido aí que foi dado ao Flamengo pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né? E que eu acabei ouvindo e peguei e estou aí lançando, né? Rei da cocada o rei preta. da cocada preta. O Flamengo é copeiro. É isso aí. O Flamengo, este ano, em 2023, nós estamos entrando no mês de agosto. Até agora, as grandes atuações do Flamengo foram em Copas e na Copa do Brasil. Porque eu destaco os 2 jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que o Flamengo se apresentou muito bem, e o jogo desta noite, em que o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Eu estou até em dúvida, né, se a atuação do jogo contra o Grêmio, 2-0, foi superior ao jogo do Fluminense. Porque me lembro que no jogo de ida contra o Fluminense foi 0-0 e o Flamengo foi dominante. Acho que e no jogo da volta o Flamengo foi bem também e venceu por 2-0. Então acho que não tem muita dúvida que essas foram as melhores atuações do Flamengo na temporada até aqui. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma, mas o que me vem à memória de grandes jogos do Flamengo, os 2 Fla-Flus da Copa do Brasil e esse jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. E vou falar para vocês, hein? Eu acho que essa foi a melhor exibição do Flamengo sob o comando do Jorge Sampaoli. Porque o Flamengo, desde o início do jogo, começou o jogo, ele controlou as ações. Ele entrou num ritmo diferente, numa pegada diferente. Se você analisar o jogo contra o América Mineiro no último sábado no Maracanã, o Flamengo, desde o apito inicial do árbitro, começou completamente diferente. De uma outra forma, muito mais intenso. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo controlou o jogo e o Grêmio teve chances em entregadas, em erros do Flamengo, né? Uma delas, o Everton Ribeiro, que fez uma péssima partida, diga-se de passagem, acabou
dando a bola para o Luiz Soares, que do meio-campo tentou encobrir o Matheus Cunha, e numa outra, o Matheus Cunha acabou saindo errado e o Grêmio teve a chance de fazer o gol. Foram as duas chances que o Grêmio teve, porque o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo. E numa jogada do melhor jogador do Flamengo enquanto esteve em campo, surgiu o gol que deu a vantagem ao rubro-negro carioca. Wesley, lateral direito, 18 anos, que entrou ali numa fogueira danada porque não tinha outra opção. Mateuzinho machucado, Varela estava mal e se machucou, então vai com o Wesley mesmo. E o garoto, com altos e baixos, ele está cada vez mais num viés de alta, com muita personalidade, amadurecendo, com a confiança do Sampaoli. E ele hoje fez o melhor jogo dele no Flamengo desde quando ele virou titular. Ele já teve outros bons momentos, mas a partida de hoje dele foi espetacular. Inclusive a jogada do gol, né? Que ele arranca lá do meio-campo, lá da direita, leva para o meio. Os jogadores do Grêmio não conseguiram pará-lo, conter com a falta, e ele acha um passe muito bom para o Bruno Henrique, e aí a fusão foi feita. A dupla histórica apareceu de novo. Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique achou o Gabigol na área, eles se conhecem muito bem, e hoje escreveram mais uma página da sua linda história. Assistência de Bruno Henrique e gol decisivo de Gabigol, que hoje também se tornou um personagem do jogo, porque aconteceu algo raro na carreira dele. Na maioria das vezes, quando é pênalti, Gabigol pega a bola, vai lá e converte. Mas hoje não. Ele bateu muito mal, um pênalti que realmente aconteceu, num passe do Arrascaeta de cabeça para o Everton Ribeiro, um bolão do Arrasca, que daqui a pouco será tema de comentário aqui, e aí o Everton Ribeiro, ao tentar devolver a bola para dentro da área, o Bruno Alves estava com o braço aberto, pênalti, Gabigol batendo, e o Gabriel Grando pegou, mas o Gabigol bateu mal, bateu mais para o meio do gol, não bateu como normalmente ele pega. O Gabriel acertou o canto, defendeu, e evitou que o Flamengo abrisse a vantagem. No final do primeiro tempo, o Renato, percebendo que o Wesley estava sobrando, deitando e rolando, o que ele fez? Ele coloca o Ferreirinha, né? Ele tira um zagueiro, ele entrou com 3 zagueiros, tirou o Bruno Vini, coloca o Ferreirinha. E aí o Grêmio começa a ser um pouco mais insinuante, começa a preocupar mais o Flamengo, ali em cima do Wesley. O Ferreirinha entrou fazendo uma fumaça, mas aí já era a final do primeiro tempo. A estratégia do Renato deu errado, né? Ele não contava que o Wesley fosse atropelar, e quando ele abriu o olho já era, o Wesley tinha feito o seu melhor jogo no Flamengo. Levou um cartão amarelo, o Wesley, e inclusive será desfalque na partida de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele e o Kahneman, né, que levou 2 cartões amarelos e, consequentemente, um vermelho, muito bem aplicado pelo Rafael Claus. Um lance do Everton Ribeiro no início do segundo tempo, em cima do Ferreirinha, na minha avaliação, era para o Everton Ribeiro levar o cartão amarelo. Ele deveria ter levado o cartão amarelo ali. Nessa, o Claus bobeou, não deu o cartão amarelo para o Everton Ribeiro. No mais, a arbitragem dele foi uma boa arbitragem, né? O lance do gol do Soares, ele já tinha pitado, já tinha parado o lance, o Soares insistiu, foi lá, fez o gol, mas aquele lance não tinha nada de irregular, né? Não tinha nada ali que pudesse confirmar o gol do Luizito Soares, o jogo já estava parado e aí o lance seguiu. Resumindo, né? Sempre vai aparecer aquele comentário, e tal, arbitragem, aquela coisa toda. Mas o Flamengo foi muito superior ao Grêmio, né? O Flamengo mostrou a sua superioridade,
e transformou o jogo, principalmente no segundo tempo, numa partida tranquila, principalmente depois que o Kahneman saiu, foi expulso, acertadamente. E aí o Flamengo ficou com um jogador a mais, o Wesley já tinha cartão amarelo, o Sampaoli, temendo que ele pudesse ser expulso também, o árbitro poderia compensar, tirou o Wesley, colocou o Varela, que realmente hoje é um reserva do Wesley. A diferença do nível de atuação do Wesley para o Varela foi gritante. Gritante. E aí, o Flamengo levou o jogo numa boa. Poderia ter feito mais gols, poderia. Perdeu um pênalti com o Gabigol. O Pedro, quando entrou no lugar do Gabigol, acabou perdendo algumas oportunidades importantes. O Grêmio, no segundo tempo, em cima do Varela, que não joga há algum tempo e estava meio perdido na marcação, criou algumas oportunidades, mas tudo na base do vamos que vamos, né, na base do empurrão da galera, da velocidade do Ferreirinha. O Soares lutou muito, brigou muito, mas acabou sendo encaixotado pela defesa do Flamengo. O Flamengo, no geral, fez uma grande partida, foi superior ao Grêmio e mereceu a vitória por 2-0, que poderia ser demais, e o Flamengo dá um passo enorme para ser finalista da Copa do Brasil. Agora, poderá perder até por 1 gol de diferença no Maracanã. Se o Grêmio vencer por 2 gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. E se o Grêmio vencer por 3 gols de diferença ou mais, o Grêmio se classifica para a final. Tem chance o Grêmio? Tem chance. É futebol. Mas convenhamos que é uma missão muito difícil para a equipe do técnico Renato Gaúcho. Agora vamos falar de individualidades, né? No time do Flamengo, para mim, o melhor, enquanto esteve em campo, foi o Wesley. Grande jogo. Grande partida do Wesley. Fabrício Bruno, uma atuação extraordinária. Que zagueiro esse rapaz, né? Ele, tecnicamente, ele não é dos mais refinados e brilhantes, mas ele é um zagueiraço. Ele é rápido, ele se posiciona bem, ele antecipa as jogadas, ele joga simples, ele não enfeita, e de vez em quando até ele vai para o ataque e tenta fazer alguma coisa, como fez hoje, uma boa jogada quando partiu pelo lado direito. Fabrício Bruno, uma grande atuação. E teve ao lado dele o Léo Pereira também fazendo um bom jogo. Compõe uma dupla muito boa, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Thiago Maia, que vem sendo muito criticado, mas hoje, ou ontem, na minha opinião, fez uma ótima partida. Além do gol que marcou, ele foi muito eficiente na marcação no meio-campo. Ele lembrou o Thiago Maia do período que Dorival Júnior esteve no Flamengo, onde ele foi um jogador muito importante e destacado ali no meio-campo na marcação. Thiago Maia fez um belo jogo. O garoto Vitor Hugo fez um jogão também. Marcando bem, saindo com a bola dominada, cabeça em pé, muita classe, muita categoria, é um grande jogador e de grande potencial. E o Felipe Luiz para tudo. O Felipe Luiz, ele é um intelectual da bola. O que ele joga de futebol é um negócio impressionante. Ele é inteligentíssimo. Ele tem um QI futebolístico muito grande. E hoje, um posicionamento interessante, né, que o Sampaoli o colocou, não foi a primeira vez que isso aconteceu, já aconteceu em outras partidas. Ele era um meia lateral. Ele flutuava de lateral para meia. Muitas vezes ele aparecia pelo meio, muitas vezes ele aparecia pelo lado, mais pelo meio do que pelo lado. Agora, com uma clarividência, né, com uma inteligência, com uma lucidez para jogar futebol. Eu até botei no Twitter isso, e eu acho o seguinte, se o Felipe Luiz, dizem que ele vai encerrar a carreira no final do ano, né? Mas se o Felipe Luiz quiser esticar a carreira, ele joga fácil mais alguns anos no meio-campo, distribuindo o jogo.
como meia. Ele tem talento, ele tem qualidade para isso. Então, na minha visão, os grandes destaques do jogo individualmente foram o Wesley, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Felipe Luiz. O Flamengo fez uma boa partida. Léo Pereira foi muito bem. Matheus Cunha teve uma saída errada, mas quando foi exigido, foi bem. Vitor Hugo foi muito bem, né? E aí é que a gente entra numa situação curiosa. De novo, tivemos em campo o quarteto histórico. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dos quatro, o pior disparado, Everton Ribeiro. Ele errou a maioria dos lances que tentou. Começou a partida muito mal, inclusive dando aquela bola para o Luis Soares, que tentou o chute do meio de campo, e depois pouca coisa ele acertou no jogo, né? Participou do lance do pênalti, recebeu um passe do Arrascaeta, mas o Everton Ribeiro, cada vez mais eu bato na tecla de que ele é um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo entrando no decorrer dos jogos, e não de início. Mas o Sampaoli acha que não. Sampaoli investe no Everton Ribeiro e hoje o deixou em campo até 43 minutos do segundo tempo. Arrascaeta, o debochado. Ele não é, neste momento, nem sombra do que ele já foi no time do Flamengo, né? Você vê que o Arrascaeta está jogando um futebol muito abaixo do que ele pode jogar. Mas aí você vê a presença do grande jogador. Como sempre, o Arrascaeta é o cara que aparece em momentos decisivos do jogo. Ele, ao receber uma bola do Vitor Hugo pelo alto, achou um belo passe de cabeça para o Everton Ribeiro, pênalti, que o Flamengo poderia ter feito o segundo gol. Participação do Arrascaeta. De cabeça, ele viu a jogada. E o gol do Thiago Maia, passe de quem? Serei repetitivo. Passe de Arrascaeta para gol do Flamengo, Thiago Maia. Então, Arrascaeta, mesmo estando longe daquilo que ele já foi no Flamengo, ele continua sendo um cara fundamental e decisivo. A dupla Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique hoje, ficou claro que ele ainda sente nessa última lesão que teve, ele ainda não voltou do nível que ele estava antes dessa última lesão, mas teve uma participação destacada, uma participação importante, que foi dar o passe para o Gabriel Barbosa fazer o gol. A fusão foi feita, a dupla apareceu de novo. Bruno Henrique e Gabigol estavam lá e ajudaram o Flamengo a conseguir uma grande vitória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os quatro lá da frente, o quarteto mágico, o quarteto histórico, esse quarteto não foi o grande destaque do time do Flamengo. Eu destaco outras peças que foram superiores, né? E elejo aqui o Wesley, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Thiago Maia, Vitor Hugo. Esses caras jogaram muita bola. Com menção honrosa para Léo Pereira, Arrascaeta pela participação nos momentos decisivos, Bruno Henrique e Gabigol pelo lance do gol e também por outras participações, né? Everton Ribeiro destoou, deixou muito a desejar e foi um jogador que em muitos momentos atrapalhou o time do Flamengo, mas ele segue como um jogador intocável, como titular absoluto do Flamengo. Acho que ele é mais útil quando vem do banco. Outro detalhe importante, e aí a gente vê a força do elenco do Flamengo. O Flamengo não teve hoje Gerson suspenso, Davi Luiz machucado e Pulgar machucado. São três grandes jogadores, mas não fizeram falta. O Flamengo não teve também Ayrton Lucas. Ayrton Lucas também não jogou. Então o Flamengo não teve Gerson, Ayrton Lucas, Pulgar e Davi Luiz.
4 grandes jogadores, não fizeram falta no jogo de hoje. O Flamengo superou e muito bem essas ausências pesadas num jogo difícil contra o Grêmio. O Grêmio só tinha perdido um jogo em casa nesta temporada, para o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, para vocês perceberem a relevância dessa vitória que o Flamengo construiu. E outra coisa, né, gente? Podem negar, falar o que for, mas o Flamengo tem sido muito diferente nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, mais ainda, né? Sábado tem um jogão contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Os jogadores do Flamengo podem entrar lá, jogarem muito, ganharem o jogo e tirarem esse panorama que está cristalino. Está todo mundo vendo isso. O Flamengo, na Copa do Brasil, principalmente, onde tem feito as suas melhores atuações, e na Libertadores da América, tem sido um time completamente diferente do que no Campeonato Brasileiro. E a tendência agora, com essa distância que o Botafogo abriu, é que isso continue. Vamos aguardar no sábado. Sábado é jogão, tem rivalidade pesada, Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Flamengo conseguir repetir a atuação de hoje, e provavelmente terá lá uma equipe diferente que teve hoje, né? Porque hoje foi um jogo muito desgastante, né? Muitos jogadores devem começar fora, o Sampaoli deve mexer no time. O Flamengo tem condições de fazer um bom jogo contra o Galo em Minas Gerais. Agora, a intensidade, a pegada, a motivação, tudo isso é muito diferente para esse time do Flamengo nas Copas. E isso está ficando cada vez mais claro. E é uma coisa que tem que ser cobrada, porque, eu repito, o Campeonato Brasileiro também é muito importante. A Copa do Brasil é importantíssima, a Libertadores da América é a mais importante de todas, mas o Flamengo, pelo elenco, pelas condições que tem, não pode estar entrando a meia bomba no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo tem também condições de disputar o título do Campeonato Brasileiro e tem que disputar todos os títulos, né, que ele estiver pela frente, porque é realmente uma equipe muito forte. E hoje ficou provado isso, hein, gente? Você não tem Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pulgar, Gerson, e mesmo assim você consegue formar um grande time, ter um grande banco, e a atuação que teve contra o Grêmio é uma demonstração de uma força muito grande do copeiro Flamengo. Quem diria, hein, rapaz? O Flamengo, que muito tempo foi chamado, o time que não tem tradição em Copas e tal, principalmente Libertadores. O copeiro Flamengo. O Flamengo está cada vez mais sabendo jogar Copas e tem tudo para, de novo, fazer uma grande Copa do Brasil, ir até a final e ir bem também na Copa Libertadores da América. A aula de análise desse rapaz aqui, que é simplesmente dono da melhor narração, ou então para os outros narradores não ficarem com inveja, de uma das melhores narrações de uma vitória histórica do Flamengo na história de todo o mundo, de todo o futebol. Então já corre lá, se inscreve no canal dele. Agora calma, que eu tenho que tecer alguns comentários, sobretudo quando o João fala: esse time do Flamengo é copeiro. E é copeiro mesmo. É muito copeiro. E aí o João até cita a situação. Um time que não tinha muita tradição em Copas. Pois é, João, mas falam isso, mas não é bem verdade. Porque se você for parar pra pensar, 4 campeonatos brasileiros que o Flamengo conquistou foi no modo Copas, né? Em pontos corridos, o Flamengo só conquistou, na verdade, 5 brasileiros. 5 brasileiros que o Flamengo conquistou foi no modo Copas, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro de 80, ganhou o Campeonato Brasileiro de 82, ganhou o Campeonato Brasileiro de 83, só aí é tricampeão. E aí ganha o Brasileiro de 87, depois ganha o Brasileiro de 92, e aí ganha em 2019, então
era o time copeiro, na época do Zico e tal. E agora volta a ser um time copeiro, né? E eu falei no outro vídeo, na Copa, o bicho é mais alto. Não só isso, claro, a mobilização é tudo diferente. Agora, o pessoal lá de cima, da alta gestão, da alta cúpula do futebol, precisa cobrar os caras. Vamos correr. Vamos ver contra o Galo, né? Vamos ver contra o Galo. Mas excelente jogo do time do Flamengo. Felipe Luiz é um absurdo. O Wesley jogou demais. Não achei que o Everton Ribeiro jogou bem também não, tá? Eu concordo com o João Guilherme. O GE até destacou lá, Everton Ribeiro, melhor do jogo, botaram lá no GE. Com todo respeito ao GE, que é um site o mais respeitado do país, mas achei que passou longe de ser um dos melhores do time. Achei o Wesley muito bem, Felipe Luiz muito bem, Vitor Hugo muito bem. De Arrascaeta também sumido ali, mas botando... Vamos, botou os jogadores do Grêmio pra fazer cardio. Vamos correr, rapaziada. Pá, distribuindo o jogo. Thiago Maia bem também, sobretudo sem a bola na marcação. Fabrício Bruno monstruoso. Léo Pedro. Suárez não existiu. Hoje o Suárez não existiu no jogo. A verdade, a grande verdade. E eu tava muito preocupado com o Suárez, mas nada. Não fez nada, a defesa do Flamengo anulou ele. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras, meu querido.